A cafeína é um dos recursos ergogênicos mais utilizados para o desempenho esportivo. Vários aspectos entre a relação do uso e a prática de exercício, elas são extremamente intrigantes e diferem de outras substâncias ergogênicas utilizadas para o desempenho esportivo. Isso porque tem sido relatado efeitos positivos da cafeína na realização de diferentes protocolos de treinamento, prolongando o tempo de esforço e diminuindo a sensação de fadiga. Para falar sobre isso, eu convidei o Gabriel Loureiro. Gabriel, ele é mestrando em ciências pelo Laboratório de Nutrição e Metabolismo Aplicado à Atividade Motora, da Escola de Educação Física e Esportes da USP. O Gabriel, ele tem um projeto, ele desenvolve um projeto que é efeito agudo da suplementação de cafeína nos estoques de glicogênio muscular pós-exercício físico em homens fisicamente ativos. E o Gabriel, ele é nutricionista, clínico e esportivo e atua na área de nutrição. Gabriel, primeiro é um prazer, né, estar aqui com você falando sobre esse tema, um tema dentro da suplementação esportiva muito pensado, muito estudado. E o uso da cafeína, né, ele é associado com vários contextos na prática de atividade física, exercício físico. Um deles é a utilização da cafeína como suplemento, envolvendo suplementos que são termogênicos, né? Com o intuito de aumentar o gasto energético e levar ao emagrecimento. Qual que é a relação da cafeína nesse processo de termogênese, né, para o aumento do gasto energético e emagrecimento? Bom, Fábio, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite, tá, que você me fez. Fiquei muito feliz por estar aqui participando desse bate-papo com você. E sim, no meu mestrado, né, eu estudo cafeína. A cafeína, só para o pessoal saber no âmbito geral, é um suplemento muito utilizado, como você bem mencionou. E pra você ter uma ideia, teve um estudo em 2011 que foi feito com 21 mil atletas de Olimpíadas, mesmo, nível olímpico, Uhum. e 3 a cada 4 atletas, eles tinham, nas suas dosagens, né, de urina pós-competição, a presença da cafeína. Então, caracterizando que a cafeína era um recurso ergogênico muito utilizado por atletas de ponta. Quando a gente faz o outro ponto sobre o uso da cafeína, que seria o uso dela no âmbito populacional, tem uma série de trabalhos que projeta que mais ou menos 80% da população mundial é consumidora habitual de cafeína, seja não somente pelo uso da cápsula, como os alimentos fontes. E aí entra questões interessantes que você colocou aqui para gente, que seria, primeiro, o âmbito da cafeína, a aplicabilidade, quer dizer, da cafeína no âmbito esportivo, e também para a estética que acaba vindo com esse grande uso populacional. Na estética, você me perguntou sobre o efeito termogênico dela e na Isso, composição corporal, correto? correto. Quando a gente pensa no uso da cafeína nesse efeito termogênico da composição corporal, a gente pode pensar em três possibilidades aí que a literatura tem discutido nos últimos anos. Seria a primeira, a termogênese dela; segundo, o aumento da oxidação de lipídios; e o terceiro, o quanto a cafeína poderia influenciar na sinalização de fome e saciedade. Quando a gente pensa no efeito termogênico, é o que tem mais estudos, né, sobre a aplicabilidade da cafeína. E aí a gente tem a ideia aqui, para a gente conseguir gastar caloria no nosso corpo, a gente tem esse gasto de ATP, né, de energia, através da transformação em energia térmica e mecânica. A termogênese seria você utilizar a cafeína para ter uma maior perda de energia que a gente tem na gente na forma térmica. Então a gente gastaria sem necessariamente ter que fazer exercício físico. Quando a gente vai ver a evidência que tem sobre esse tema, a gente encontra que a cafeína ela poderia ter tem um efeito fisiológico em seres humanos de aumentar a termogênese, mas para você ter uma ideia, teve um estudo que eu gostaria de citar ele, que ele deu 600 miligramas de cafeína em uma série de indivíduos, em um número razoável de indivíduos, e acompanhou as respostas termogênicas por 12 horas. E essa dosagem, que é uma dosagem alta, 600 miligramas, foi capaz de aumentar 79 quilocalorias no dia. Então, embora a cafeína realmente ela tenha essa característica de aumentar o gasto calórico
por essa dissipação, né, de energia em temperatura, esse gasto é muito baixo. Até que ponto esses 79 quilocalorias diárias com uma dosagem moderada para alta de cafeína, ela é clinicamente relevante, né? Sendo que quando a gente pensa na nutrição, os protocolos de dietas para perda de peso, né, e mudança de composição corporal, a gente faz um déficit de 300 a 500 quilocalorias dia. Então, embora a cafeína possa, de alguma forma, e estatisticamente falando nos artigos, né, alterar esse gasto calórico, isso não é muito significativo quando a gente pensa em comparação com realmente estratégias alimentares para a perda de peso. Essa informação ela é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a buscar, vou colocar entre aspas, né, pílulas mágicas para melhor estética, né, para melhora de composição corporal. E apesar da cafeína ela ter toda uma relevância aí como o aumento do gasto energético, né, como uma análise de estudos, isso tem sido mostrado que o gasto total energético ele é baixo. Ele tem a cafeína, existe uma relação com a termogênese e tudo mais, por uma indicação, né, de vias de atividade simpática, aumento de adrenalina, lipólise, mas a oxidação de lipídios de uma forma eficiente, ela não é tão eficiente assim, né, quando se faz o uso somente da cafeína. Por isso que acaba sendo associado à prática de exercício físico, porque aí acaba potencializando o efeito termogênico, né, pela cafeína, ativação de vias de adrenalina que vai gerar lipólise, mas em contrapartida também tem um exercício físico que aumenta ainda mais o gasto energético e potencializa todos esses efeitos a mais. Aproveitando, claro, fica à vontade, você ia completar alguma coisa? Nossa. Sim, Fábio. Nesse contexto que você falou, é muito interessante você pensar qual o contexto que você está tomando, você está ingerindo, né, ou tomando a suplementação de cafeína. Se você toma, e tem trabalhos que mostram isso, que às vezes as pessoas elas consomem mais cafeína exatamente para ficar mais fisicamente ativo ou para aproveitar o exercício físico. Se você toma cafeína nesse contexto de aumentar a performance e, consequentemente, aumentar seu gasto calórico porque está performando mais, aí sim, cronicamente, ela pode trazer algum benefício. Mas você pensando na administração da cafeína, você tomar e ficar no sofá ou para não fazer exercício físico, em dosagens moderadas para alta, você vai ter no máximo um aumento de 80 quilocalorias, que não é muita coisa, não é tão relevante para a perda de peso a longo prazo. Essa informação que você falou ela é muito interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que vai ingerir determinado suplemento e vai ser, como novamente, né? A pílula mágica para aquele efeito que ela está buscando de emagrecimento, né? E aí você tocou num dado bem interessante, numa informação bem interessante, né? Que é a cafeína sendo utilizada como um recurso ergogênico para prolongar o tempo de esforço, né? Para diminuir a sensação de fadiga e prolongar o tempo de esforço. E aí tem vários estudos, né, que analisam diversos protocolos diferentes de treinamento. Inclusive né, dentre vários realizados pelo Davis e colaboradores de 2003, né, que apontam a sua ação sobre o sistema nervoso central para melhora desse tempo de esforço, né? Existe uma correlação aí entre treinamento de endurance e força? Qual que a cafeína teria mais efeito? Se seria para o endurance, se seria para o força, se seria para os dois? Para prolongar aí o tempo de esforço? Opa, Fábio, a cafeína, ela é historicamente conhecida por aumentar a performance dos exercícios de endurance. Então, desde o início, onde ela teve aquele delta de melhora, o percentual de melhora que fica entre 3% a 6%, comparado à condição placebo, né? Você com a cafeína ou você sem nada, com uma cápsula vazia, ela é historicamente conhecida por aumentar a performance em endurance. Pensando no exercício da força e no endurance, a gente pode recorrer, né, aos últimos pareceres das grandes sociedades esportivas. A gente tem o Comitê Olímpico Internacional de 2010 e o parecer da sociedade... Opa, desculpa. A gente tem o parecer do Comitê Olímpico Internacional em 2018 e da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva em 2010, né? E ambos, o que eles têm em comum? Que eles respaldam o uso da cafeína para exercícios de endurance. Então, se tomar
aquela dosagem de 3 a 6 miligramas antes do exercício, ela tem um efeito ergogênico. E aí, se a gente pensa também intra-prova, a gente poderia usar dosagens pequenas, 150 miligramas, 200 também, associado ou não ao uso de carboidrato, ajuda a se performar mais durante a prova. Quando a gente pensa em exercícios de força, nenhum desses pareceres respalda o uso da cafeína na força. Quando a gente vai ver a literatura de um modo geral, a gente tem resultados conflitantes. Tem dos anos para cá, um corpo de estudos que tem aumentado, né, achado relevância da cafeína na força, porém, ela ainda não é considerada um suplemento muito recomendado para a força. Na força a gente vê muito mais recomendação de creatina, beta-alanina, do que a cafeína em si. Eu acredito, pelo que eu leio, que talvez dosagens maiores de cafeína na força sejam necessárias, mas isso é uma coisa muito nova ainda e está saindo de estudos o tempo todo. Inclusive, a gente, em parceria com um professor lá do Sul, a gente submeteu um artigo que envolve o estudo de dosagens mais altas de cafeína na força, dando esse benefício. Mas é uma coisa muito recente mesmo, então, a priori, a gente recomenda a cafeína no Endurance. Até pelas vias de sinalização no sistema nervoso central, né, que acabam divergindo pelas respostas aí do treinamento. E um ponto interessante para a gente pensar, né, o consumo habitual de cafeína, ele interfere no indivíduo que faz suplementação? Ô Fábio, legal essa pergunta, e quando a gente pensa no consumo habitual de cafeína, a gente tem que pensar nessa via que você falou do sistema nervoso central, que é a via clássica que o pessoal aceita, que é o meio que a cafeína faz a gente performar melhor, né? Posso explicar rapidinho, pessoal, essa via? Claro, fica à vontade, estamos aqui para isso. Tá, beleza. Então, não me canso de falar isso, que eu gosto muito mesmo. A cafeína é o exercício, de um modo geral. Quando a gente vai fazer exercício, a gente tem a quebra da ATP, né? Basicamente, a energia que a gente tem no nosso corpo, ela vem geralmente de carboidrato ou de lipídios, né? E aí esse ATP, que é o trifosfato de adenosina, conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai quebrando fosfatos e vai ficando difosfato de adenosina, monofosfato de adenosina, até chegar no final, com um exercício intenso e também prolongado, a um aumento da concentração de adenosina. Essa adenosina, ela vai se ligar a vários receptores que a gente tem no corpo inteiro, que são receptores de adenosina. Em especial, a gente fala nesse mecanismo de ação da cafeína, para aumento da performance, dos receptores de adenosina presentes no sistema nervoso central, tá? Quando a adenosina se liga nesses receptores, ela bloqueia a liberação de uma série de neurotransmissores. Então, ela bloqueia a acetilcolina, que é estatória, ela bloqueia a beta-endorfina, que é um hormônio do bem-estar, e ela também acaba bloqueando a norepinefrina. A norepinefrina, quando a gente pensa, ela seria um hormônio da luta ou fuga, para a gente conseguir ficar atento e sentir mais vigor para fazer atividade física. Então, quando a gente pensa no aumento da adenosina, ela meio que quebra esse estado de atenção, né, de luta ou fuga, para a gente conseguir fazer o exercício numa intensidade mais alta. A gente começa a sentir um cansaço maior e começa a ficar com uma performance prejudicada. Aí que entra a cafeína. Ela vai se ligar nesse receptor e, em vez de você começar a ficar cansado porque você está aumentando a produção de adenosina, ela está se ligando, a cafeína vai preencher esse espaço, não deixando a adenosina se ligar nos receptores de adenosina, e com isso você vai conseguir aumentar também a liberação de uma série de neurotransmissores, dentre eles a epinefrina, a norepinefrina e dopamina, que você acaba tendo um ambiente favorável para você conseguir ficar naquele estado de luta ou fuga e sentir mais vigor. Então, classicamente, esse é o mecanismo da cafeína, e quando a gente pensa na tolerância, que você me perguntou, a ideia será que se sempre eu ficar colocando cafeína para tampar a adenosina, a gente sempre tem esse sistema, a gente não tem uma adaptação fisiológica para sair dessa homeostase e essa adenosina não ficar se acumulando. Então, estudos em ratos mostram que quando a gente tem o aumento crônico, né, de cafeína e a adenosina se acumulando, né, não conseguindo se ligar nos seus receptores, a gente começa a ter um maior número de receptores. Então, por exemplo, se eu tenho 3 receptores de adenosina
e os 3 estão ligados com cafeína e sobrando 3 adenosinas, com o tempo eu vou ter 3 cafeínas para se ligar nos 3 receptores, e aí eu vou ter mais um receptor livre que poderia se ligar a uma adenosina. Então, em teoria, o efeito da adenosina não estaria sendo totalmente inibido pela cafeína, né? Essa discussão é muito boa. Vou te falar que teve um grupo até da faculdade da Universidade de São Paulo que publicou em 2017 falando que era um mito. Só que é bom a gente prestar atenção em algumas coisas. Quando a gente vê atualmente os trabalhos, saiu bastante em 2019, 2020, a gente consegue ver que os estudos que usaram a suplementação crônica de cafeína, ou seja, suplementar na dosagem estipulada durante período sequencial, um mês, por exemplo, eles mostram que depois de 4 dias com a mesma dosagem, a gente tem uma certa tolerância à cafeína performando um pouco pior. Ela ainda é ergogênica, mas ela é menos ergogênica que o início, tá? Então, diria um efeito de saturação de receptor, né? Quanto mais você toma, menos efeito dos receptores ali presentes. Sim, sim. Aí a ideia seria você ficar um período de 3 dias sem tomar cafeína para voltar ao normal, ou se não, você no momento pré-prova você aumenta um pouquinho a dosagem. Não está claro se isso poderia ser benéfico ou não atualmente, mas é uma janela que a gente tem como possibilidade. Você está acostumado a ter 3 de cafeína para 3 receptores, você vai ter 4, e você aumenta um pouquinho mais a dosagem para ter o benefício. Então, a gente tem essas estratégias atualmente de aumentar um pouquinho a dosagem pré-competição, ou se não, você tirar um período antes e depois você colocar para ter o benefício máximo da cafeína e performar melhor na sua prova ou competição. Legal, legal. Uma estratégia bacana que é utilizada. O duro, às vezes, é a retirada de cafeína para quem ingere muita cafeína, né? Porque aí vem aqueles sintomas clássicos, que é dor de cabeça, perda de concentração. E aí é interessante, né? Porque se a gente fala de melhora de concentração que a cafeína ela pode causar, tem estudos bem interessantes, né, que olham para outra linha do uso da cafeína, nos mais variados temas, né? Alguns apontam o uso da cafeína em doenças neurodegenerativas com um efeito neuroprotetor. Alguns estudos falam do efeito da cafeína quando ingerida em excesso como um problema para o sistema cardiovascular. O que a ciência tem apontado a esse respeito, né? Agora olhando para um outro lado, né? Como a cafeína ela pode interagir por outras respostas aí do nosso organismo. Ô Fábio, esse campo de estudo que seria a aplicabilidade dos suplementos que surgiram, né, e foram muito estudados por sua característica ergogênica, só que no polo da saúde, eu acho que é uma tendência daqui para frente, de ver vários que estão começando a ganhar espaço na aplicabilidade terapêutica, né? A cafeína, a creatina também é um exemplo disso, com depressão, tem ganhado muito suporte recentemente. E eu acredito que a cafeína também, daqui para frente, tenha mais estudos que investiguem o uso dela em condições desfavoráveis ou para ter essa aplicabilidade terapêutica mesmo. Quando a gente pensa no uso contra doenças neurodegenerativas, Parkinson ou Alzheimer, a gente tem estudos prospectivos que veem pessoas que consomem cafeína por um longo tempo, os grupos de pessoas que não consomem cafeína, né, e ver se esse alto consumo, baixo consumo pode ter alguma relação com proteções, percentual de proteção contra essas doenças. E aí, tem vários estudos já que mostram que o consumo ao longo de anos de uma dosagem moderada ou alta de cafeína poderia trazer benefícios e diminuir a incidência, né, de Alzheimer e Parkinson no envelhecimento. Atualmente, pelo que eu li, a gente não sabe muito bem como que isso poderia acontecer. A gente sabe que a cafeína ela atua muito no sistema nervoso central, que isso poderia ter alguma relação com a diminuição da incidência, mas o mecanismo exato que a cafeína poderia fazer, a gente ainda não tem muito certo, é tudo muito novo. Existem algumas especulações, né? Mas não se tem uma total evidência em seres humanos. É interessante isso, né? Como a ciência ela se comporta. As especulações que existem é que possa modular negativamente algumas vias que levam à formação do peptídeo beta-amiloide, né? Que é um dos causadores do Alzheimer,
ou de fosforilação excessiva de proteínas fosfotal, mas como você mesmo colocou, né, é algo muito ainda em estudos, né, em análises. Tem um modelo animal, apesar de se haver algumas tendências à diminuição de a um efeito neuroprotetor no ser humano, as vias de fato ainda não são bem esclarecidas no ser humano, né? E a ciência é isso, né? É uma junção de informações, um quebra-cabeça que vai se montando a cada dia. Por isso que a importância da ciência, né? De cada vez mais a gente estar atento às pesquisas, às informações aí científicas. Desculpa te interromper, que é um tema que eu gosto bastante também, essa parte de neurociência, né? Com certeza. Não, pode falar. Tudo que você fala enriquece aqui. Eu acho que o intuito sempre é a gente ter uma discussão mais rica e trocar figurinha. Sim, com certeza. Ô Fábio, para complementar só o que você me perguntou, quando a gente vai para as alterações cardiovasculares, a gente tem um pouco mais de evidência relacionada à administração de cafeína, principalmente porque os estudos perto do ano 2000, eles temiam muito que a cafeína poderia aumentar o risco de doenças cardiovasculares e até isso poderia ser um motivo para não prescrição de cafeínas para algumas populações, né? Então, o que a gente tem? A cafeína, ela é conhecida também por aumentar a epinefrina e norepinefrina, e esses hormônios adrenérgicos, né, eles têm a característica de aumentar o batimento cardíaco, e com isso foi mostrado antigamente que algumas pessoas poderiam aumentar a pressão arterial consumindo cafeína. A gente tem, na progressão dos estudos, o debate sobre se o consumo habitual de cafeína ou não habitual poderia amenizar esse aumento da pressão arterial, né? Se aquele cara que sempre toma poderia ter essa tolerância também frente ao aumento da pressão arterial. E, de um modo geral, a gente vê que a pressão arterial ela aumenta. Trabalhos antigos, né? Eles mostram que para quem tem pressão alta não é indicado. Só que quando a gente vai ver os trabalhos novos, que vêm características interindividuais, ou seja, genéticas, a gente tem um grupo específico que tem mais risco relacionado à cafeína. Você já leu alguma coisa a respeito? Já. Não, fica à vontade, fica à vontade. Tá, Fábio. E aí, o que eu vi? A cafeína, embora ela possa ter esse efeito de tolerância no aumento da pressão arterial, ou seja, não ter esse aumento com quem toma muito, os achados por volta do ano 2000, 2005, eles são confusos. Tem trabalho que mostra que quem consome muita cafeína não tem tanto aumento de pressão, tem trabalho que mostra que quem consome muita cafeína também sofre aumento da pressão, então o consumo é uma coisa que não depende muito para esse efeito fisiológico. E aí, quando a gente vai ver a discussão dos artigos para chegar num raciocínio prático, a gente vê o quê? Se você está com muita cafeína no sangue, ela tende a aumentar mais a sua pressão arterial. Quando a gente pensa nisso, é interessante a gente focar em alguns grupos. Por exemplo, a gente tem um polimorfismo, né, que é uma alteração genética de uma enzima que fica no fígado, que faz a degradação da cafeína. Nisso, tem pessoas que metabolizam a cafeína rapidamente, outras moderadamente, outras muito lentamente. Quem degrada lentamente pode ficar com cafeína no corpo em até 8 horas depois que você consumiu, para fazer a degradação de metade da dose que você consumiu. Aí se essa pessoa tem... Desculpa interromper. Aí se essa pessoa é obesa, cardiopata e tudo mais, o risco potencial desses efeitos deletérios, né, da cafeína aumenta. Né? Então, é um ponto que é interessante, porque qual que é o público realmente avaliado aí para se dizer que existe um risco ou não, né, desse suplemento? Sim, quando a gente pensa no público que fica com mais tempo a cafeína na corrente sanguínea, que está mais suscetível, né, aos efeitos colaterais da cafeína, a gente pega, então, que mulheres que tomam anticoncepcional poderia ser um público em potencial. Isso não está claro na literatura, mas está claro que a cafeína fica mais tempo no corpo delas. Indivíduos que são metabolizadores lentos também, e cardiopatas ou quem tem pressão alta já é um sinalzinho amarelo para a gente ter atenção para usar a cafeína. Então, para esses públicos, eu começaria com uma dose muito baixa, 150 miligramas, se for utilizar, e ver a adesão dos indivíduos, como eles estão frente a esse uso de dosagens baixas. Se eles se sentirem mal ou muito agitados,
eu não recomendo para essas populações, diferente das outras, né? Que eu acho que atleta não teria tanto esses problemas. Aham. E essa observação que você fez de começar com uma dosagem mais baixa, até porque no dia a dia, na prática clínica, no dia a dia, é difícil você fazer uma avaliação genética dessa pessoa, né? Ou de várias pessoas. Então você, de um certo ponto, você tem indicativos, você tem exames clínicos, laboratoriais, vocês têm exames cardiológicos. E dentro desses parâmetros, né, até com a própria saber se a pessoa já faz ou não o uso habitual de cafeína, você faz ajustes, digamos assim, para ela utilizar ou não aquele determinado, vamos colocar dessa forma, determinado suplemento, né? Lembrando que a cafeína ela pode ser ingerida no cafezinho preto, né? No café expresso, ela pode vir no chá, ela pode vir no chocolate, né? Com cacau, então ela tem várias fontes de cafeína, não só no suplemento em si. Muito bacana, Gabriel. Gabriel, para a gente finalizar aqui, qual recado você gostaria de deixar a respeito da cafeína, das ações dela no organismo, da utilização dela como um recurso ergogênico, do que ela tem sido estudada? Sinta-se à vontade aí para deixar algum recado que você acha importante e que não, às vezes não necessariamente a gente discutiu aqui. Opa, obrigado, Fábio. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar participando daqui. Para quem não sabe, o Fábio ele fez o mestrado, né, no meu laboratório. Eu tive o prazer de conhecer ele no ano passado. Uma grande pessoa. Gosto muito de poder conversar e discutir com você. E aí, o meu recado para o pessoal é que no Lab, eu estudo a cafeína num modo mais amplo. Eu realmente gosto de ler sobre os trabalhos relacionados à cafeína, só que eu estou focando muito no meu mestrado nos outros efeitos, outros possíveis efeitos ergogênicos da cafeína fora do sistema nervoso central. Então, quem tiver interesse de saber mais ou participar até do meu projeto, que depois que essa pandemia tudo se passar, a gente vai voltar a fazer as coletas, pode entrar em contato comigo, eu posso passar pessoal meu e-mail? Pode, claro, fica à vontade. Obrigado. Eu vou Eu vou aproveitar até marcar aqui, depois. Desculpa interromper, depois eu vou marcar aqui embaixo também o seu e-mail, né? Aproveitando, eu já deixo marcado aqui. Obrigado, viu, Fábio? Então, quem tiver interesse de participar, meu e-mail é gabrielloureiro.nutri@gmail.com. Pode mandar uma mensagem para mim. A princípio, a gente está fazendo teste com homens de 18 a 40 anos de idade, fisicamente ativos. Eles têm que treinar mais 3 vezes na semana, 1 hora cada dia de treino, né? E não ser fumante, não ter nenhuma complicação cardiovascular, principalmente pelos motivos que a gente conversou aqui nesse bate-papo de hoje, viu, Fábio? Legal, maravilha. Obrigado mais uma vez, Gabriel, pela participação e pela disponibilidade em bater esse papo. Quando a gente se conheceu, eu conheci você fazendo a apresentação sobre cafeína na reunião do laboratório e eu aprendi muito durante a apresentação. Realmente foi muito enriquecedora e com certeza, né, esse bate-papo aqui ele tem muito a passar para as pessoas que estão assistindo, né? Porque o intuito é justamente esse, né, com essas conversas, é trazer a ciência de uma forma bacana, de uma forma legal, que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais aí sobre a importância dos projetos da ciência, do estudo com exercício, com nutrição, relacionados à saúde também. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela participação. E é isso aí, meu amigo. Eu que agradeço. Grande abraço. Grande abraço, Fábio. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tudo de bom.